Olá, se preparem, porque a gente está prestes a começar uma viagem. Mas não para um lugar longe, não é? É uma viagem para dentro da estrutura mais complexa e, olha, mais incrível que a gente conhece: o cérebro humano. Vamos juntos nessa para desvendar alguns dos maiores segredos dele. Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. O que faz de alguém aquela pessoa? Sabe, o que é que molda a personalidade, os pensamentos, as memórias, até os sonhos? É uma daquelas perguntas gigantes, né? Fundamentais da nossa existência. E a resposta para essa pergunta tão profunda está bem aqui, ó, nesse 1,5 kg mais ou menos de massa cinzenta que a gente carrega entre as orelhas. Pois é, então bora mergulhar de cabeça e fazer um tour pelo nosso centro de comando. Certo? Primeiro capítulo da nossa exploração. Para a gente não se perder nesse território tão complexo, a gente precisa de um mapa, certo? E o nosso mapa aqui vai ser a neurociência. Então, o que é a neurociência? Basicamente, é o estudo científico do sistema nervoso. Mas olha, é muito mais do que só biologia. Ela tenta entender como é que o cérebro percebe as coisas, como ele pensa, sente, age. É a ciência que tenta construir a ponte entre o que acontece fisicamente dentro da cabeça da gente e quem a gente é no mundo, sabe? É fascinante. Ok, mapa em mãos. Vamos começar a explorar os grandes territórios desse lugar. Pensa no sistema nervoso como se fosse um país, sabe? Com várias regiões diferentes e cada uma delas com uma função super importante. A gente pode dividir esse país em três grandes áreas. Primeiro, tem o Sistema Nervoso Central, o SNC. Pensa nele como a capital, o centro de comando onde tudo é processado, o cérebro e a medula espinhal. Depois vem o Sistema Nervoso Periférico, o SNP. São as estradas, as vias que levam e trazem mensagens da capital para todo o resto do corpo. E por fim, o Sistema Nervoso Autônomo, o SNA. Esse é o time que trabalha nos bastidores, cuidando de tudo que é automático. Respiração, batimento do coração, coisas que a gente nem precisa pensar para acontecer. Incrível, né? Agora, vamos dar um zoom na capital, no cérebro mesmo. A gente tem três estruturas-chave ali. A maior parte é o cérebro propriamente dito, onde rola o pensamento, a linguagem, as emoções. É o palco principal. Lá atrás fica o cerebelo, que é tipo o mestre do equilíbrio e da coordenação motora. E ligando tudo ao resto do corpo tem o tronco encefálico. Esse é o guardião das nossas funções mais básicas, aquelas vitais mesmo. E uma coisa que todo mundo já ouviu falar, né? O cérebro é dividido em dois lados, os hemisférios. De forma geral, o lado esquerdo geralmente está mais ligado à lógica, linguagem, cálculos. Já o direito, à criatividade, emoção, percepção espacial. Mas o mais legal não é a divisão, é que eles não trabalham sozinhos, de jeito nenhum. Eles conversam o tempo todo através de uma estrutura chamada corpo caloso. É uma colaboração constante. Beleza, já vimos o mapa geral, as grandes regiões, mas como é que elas conversam entre si? Como uma ideia nasce, ou uma emoção? Para entender isso, a gente precisa descer para um nível microscópico. Vamos conhecer a linguagem secreta do cérebro e seus mensageiros. E quem são esses mensageiros? Os neurônios. E o número é absurdo. A gente está falando de mais de 86 bilhões de neurônios. Para pensar nesse número. É mais do que estrelas na nossa galáxia. Cada um é uma célula. Mas juntos, eles criam a rede de comunicação mais poderosa que a gente conhece. E como é que o neurônio fala? É um processo de 4 passos, bem elegante. Primeiro, ele recebe o sinal por umas anteninhas, os dendritos. Segundo, o corpo da célula processa a informação. Terceiro, se o sinal for importante, ele dispara um impulso elétrico por um cabo longo, o axônio. E quarto, ele passa a mensagem para o próximo da fila. Mas aqui que vem a mágica, o pulo do gato. Os neurônios não se encostam de verdade. Existe um espacinho mínimo entre eles, a tal da sinapse. E para pular esse espaço, o sinal elétrico se transforma. Ele vira um sinal químico, liberando umas substâncias, os tais mensageiros. Esses mensageiros químicos são os famosos neurotransmissores, e eles ditam muita coisa do nosso dia a dia. Por exemplo, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação. A serotonina tem tudo a ver com humor, bem-estar. A acetilcolina é fundamental para a memória. Enfim, é um coquetel químico super delicado. Qualquer desequilíbrio aqui pode afetar como a gente se sente, o que explica por que eles são tão estudados em condições como depressão e ansiedade. Sabe uma coisa curiosa? É que muito do que a gente aprendeu sobre o cérebro não veio de cérebros funcionando perfeitamente. Veio de quando as coisas deram muito errado.
Vamos ver dois casos históricos que, apesar de trágicos, revelaram segredos incríveis da nossa mente. A primeira história é a de Phineas Gage. Imagina a cena, ano de 1848, construção de uma ferrovia. Gage era o capataz, um cara super respeitado. Até que um dia, um acidente bizarro. Uma barra de ferro explode e atravessa o crânio dele. O mais impressionante é que ele sobreviveu, mas os amigos dele diziam uma coisa bem forte. Ele não era mais o Gage. O que aconteceu? O Gage, que era um cara calmo, responsável, virou outra pessoa. Ficou impulsivo, grosseiro, sem filtro social nenhum. A barra de ferro tinha destruído parte do lobo frontal dele. E foi aí que a ciência teve a primeira grande prova. Uma área específica do cérebro é essencial para regular nossas emoções e nosso comportamento em sociedade. A personalidade dele mudou completamente. O segundo caso que revolucionou a neurociência foi o de Henry Molaison, mais conhecido como HM. Ele sofria de uma epilepsia terrível e a solução na época foi uma cirurgia radical. Removeram uma parte do cérebro dele chamada hipocampo. As convulsões pararam, sim, mas o efeito colateral foi algo que ninguém esperava. O HM simplesmente perdeu a capacidade de criar novas memórias de longo prazo. Ele vivia num eterno presente. Mas o mais curioso é que as memórias antigas, de antes da cirurgia, continuavam lá. E ele ainda conseguia aprender coisas novas, tipo habilidades motoras. O caso dele ensinou para o mundo uma lição fantástica. Memória não é uma coisa única. Existe um sistema para guardar fatos e outro totalmente separado para aprender a fazer coisas. Bom, essas histórias do Gage e do HM são pesadas, né? Mas elas nos levaram a uma das descobertas mais otimistas sobre o cérebro. A capacidade incrível que ele tem de se adaptar, de mudar e até de se curar. E esse superpoder tem nome: plasticidade neural. A ideia de que o cérebro é um órgão estático que não muda depois de adulto já era. A verdade é que ele está o tempo todo se reorganizando, se adaptando com base nas nossas experiências. É a base de todo aprendizado. Pensa em qualquer habilidade nova. Aprender a tocar um instrumento, por exemplo. No começo é tudo travado, difícil. Mas conforme a gente pratica o que está acontecendo lá dentro, o cérebro está fisicamente criando e fortalecendo as conexões neurais para aquela tarefa. É como se a gente estivesse abrindo uma trilha na mata. Quanto mais se passa por ela, mais fácil fica o caminho. E é usando esse poder da plasticidade que a reabilitação neuropsicológica funciona hoje em dia. É um kit de ferramentas bem completo. Primeiro se faz uma avaliação para mapear os pontos fortes e fracos, depois vem exercícios específicos para reabilitar as funções e, por fim, estratégias de compensação, como usar agendas ou alarmes para ajudar na adaptação do dia a dia. Isso funciona de verdade. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o caso de um paciente que teve um AVC. A barra da esquerda mostra como ele estava antes da reabilitação, a da direita depois de apenas 12 semanas de trabalho focado. A melhora na autonomia, na capacidade de voltar a ter uma vida social, é notável. Isso, bem aqui, é a plasticidade neural acontecendo na prática. E isso tudo nos leva a uma conclusão muito poderosa. O cérebro não é uma coisa que a gente simplesmente recebe pronto. É algo que a gente constrói, dia após dia. Com cada experiência, cada aprendizado, estamos moldando quem somos. Então, a pergunta que fica no final não é o que o cérebro pode fazer, mas sim o que vamos ensinar ao nosso cérebro agora. Se ele pode sempre mudar, qual vai ser o próximo passo? Essa escolha é de cada um de nós.